Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Unhozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Beleza! E é lá no Almeidão, em João Pessoa, que a bola vai rolar para Botafogo da Paraíba contra o Remo, no domingo, dia 5 de maio, às 16h30. O Botafogo da Paraíba, que tropeçou diante da defesa do Caxias na última rodada, não conseguiu nada mais que um empate por 1-1. Enquanto que o Remo, diante do poderoso Athletic Club, sofreu uma derrota por 3-1. E essa foi a segunda derrota do time, que segue sem pontuar na Terceirona. E vê essa pressão aumentar pra cima da equipe. Belezão, contra o Caxias, o Botafogo da Paraíba. Nessa que foi a primeira partida diante de seu torcedor na Série C, saiu atrás do placar, mas teve forças para buscar o empate e evitar a derrota. Já o Remo sofreu a sua segunda derrota, dessa vez contra o embalado Atlético, que fez valer o mando de campo e venceu com muita facilidade. 3 para o Atlético e 1 para o Remo. Vamos começar então, gente, falando do Botafogo da Paraíba, que empatou contra o Caxias na sua segunda partida nesta edição da Terceirona de 2024. Beleza, gente, mas antes da gente falar sobre o Belo, o querido do Botafogo da Paraíba, vamos falar um pouco da cidade dele, de João Pessoa, que é a segunda cidade mais verde do mundo, atrás apenas de Paris. O município é considerado a segunda capital mais verde do mundo, com mais de 7 quilômetros quadrados de mata atlântica preservada e um índice de quase 55 árvores por habitante.
Sensacional, hein, Belezão? É muita árvore por pessoa, que legal. João Pessoa realmente é um exemplo de preservação das suas florestas e árvores, bacana demais. E agora, sobre o Botafogo, em uma partida que sofreu bastante com a chuva, o time até saiu atrás, mas ainda conseguiu um empate contra o Caxias. João, o time ainda teve forças para reagir no final, pelo menos evitou a derrota em casa. O primeiro tempo não foi lá muito bom não. Ao jogo morno, ambas equipes se recusaram a ser mais ofensivas. Porém, no segundo tempo, após a orientação dos treinadores, elas vieram com mais garra, mais vontade de jogar. E o Belo foi surpreendido pelo Caxias, que aos 25 minutos do segundo tempo fez o gol. O Belo, em seguida, aos 31, empatou. E foi assim, um gol para cada lado. João, mas vamos ouvir um pouco a nossa jornalista que acompanha o Belo, lá de João Pessoa, diretamente da Paraíba, a nossa querida Ercília Bezerra. Ela estava lá nesse empate contra o Caxias e trouxe mais informações do jogo. Fala, Ercília! O Botafogo apresentou um esquema de jogo bem parecido, com o que fez contra o Floresta. Se movimentava bem, até conseguia criar boas oportunidades, mas na hora da finalização sempre acabava barrando, sendo bloqueado, pela defesa do Caxias, que por sinal muito bem posicionada defensivamente. Eu creio que com base nesses 2 últimos jogos, esse setor criativo seja algo que o professor Pisa, precisa se preocupar, É preciso que se ache uma maneira mais alternativa para fazer essa bola chegar no gol de maneira mais objetiva. O primeiro tempo foi um tempo com poucas oportunidades, O Botafogo chegou, mas como eu disse, nada que levasse muito perigo ao gol do Caxias. Já no segundo tempo, com as substituições que foram feitas, o Botafogo conseguiu pegar um fôlegozinho a mais. Mas foi o Caxias que abriu o placar. Aos 25 minutos, o Álvaro, de cabeça, abriu o placar no Almedão. Mas também, não demorou muito, não. O Botafogo, aos 31, já reagiu com o Dudu, Dudu, que é da cria, cria da casa, como a gente costuma dizer. Veio da base do Botafogo, Tava no banco, foi substituído, entrou no segundo tempo e entrou para fazer o gol e dar aquele ânimo a mais, E com o gol a torcida começou mais a apoiar, a incentivar, mas não foi suficiente porque o jogo acabou empatado. O Botafogo entra em campo novamente no domingo, dia 5, em casa, às 4h30 da tarde contra o Remo. E aí vamos ver se nesse terceiro jogo, vem aí a vitória e os 3 pontos que o Botafogo tanto precisa. Apesar desse empate, o Botafogo soma 4 pontos e ocupa atualmente a 6ª posição. Então ainda dormiu no G8. Nossa, que interessante, Dudu, cria da base do Belo, autor do gol que salvou o time da derrota. No primeiro jogo diante da torcida, essa terceirona desse ano. Um gol que emocionou bastante o jogador e toda a torcida, viu? E, Belezão, ele que entrou no segundo tempo e participou das principais ações ofensivas do Botafogo, Além do gol de cabeça, por pouco ele não marcou em outro lance, Numa cobrança de falta defendida pelo goleiro Zé Carlos, do Granado Povo. Mas quem realmente sabe tudo sobre esse jogo é a Ercília. A Ercília disse que o Botafogo fez um primeiro tempo bem parecido com o que apresentou na estreia, contra o Floresta. O time até tentou, mas pegou o Caxias vindo de crise muito bem posicionado e não conseguiu um resultado positivo. Ficou apenas no empate, o que frustrou todos os torcedores do time alvinegro. E olha lá, a Ercília ainda conseguiu falar com o técnico Evaristo Pisa, que comentou sobre o empate do Belo. Vamos ouvir. Tô aqui com o professor Evaristo Pisa. Professor, o que é que faltou pro Botafogo hoje sair com essa vitória? Eu acho que a gente buscou desde o primeiro momento. Acho que o primeiro tempo, principalmente, o Dalton nem participou do jogo, só teve um lance de bola parada. Segundo tempo ficou mais aberto. Uma infelicidade nossa ali, uma segunda bola, o Evandro escorregou, gerou um escanteio e tomamos um gol de bola parada. Nós não se abatemos, continuamos pressionando, conseguimos um empate e buscamos até o final o resultado. Tivemos 2 bolas paradas boas, uma com o Dudu e uma com o Evandro. O Zé Carlos apareceu bem. É esse detalhe, não dá o erro. Numa bola que a gente escorregou ali, gerou o escanteio, do escanteio gerou o gol de empate. Então é estar atento a esses simples detalhes. Eles vieram no primeiro tempo por uma bola, aí a gente não deu essa bola. No segundo tempo eles abriram um pouco e nós erramos, eles conseguiram o gol. Mas a equipe não se bateu, reagiu rápido e tentamos até o final buscar a vitória. Infelizmente não consegui a vitória no jogo de hoje e é trabalhar para o próximo agora contra o Remo. É isso aí, professor. Mas a vitória no primeiro jogo diante da torcida nessa terceirona ainda não veio. E o próximo jogo do Belo também vai ser em casa contra um Remo que vem de 2 derrotas na competição.
Beleza, gente. Mas agora vamos falar sobre o Remo. Mais uma derrota na conta do Leão Azul, gente. 2 rodadas de Série C, 2 derrotas pro nosso querido clube do Belém do Pará. E Belém do Pará, né? Isso todo mundo já conhece. Ela é a terra da maior procissão católica do mundo, celebrado todo segundo domingo de outubro. Círio de Nazaré é um dos maiores eventos religiosos do país e um dos mais aguardados. Os devotos realizam uma procissão carregando a imagem da santa desde a Catedral Metropolitana de Belém até a Praça do Santuário de Nazaré, onde ela fica exposta para visitação durante 15 dias. Muito legal. João, tá precisando de muita fé, viu, o Remo, porque a coisa tá complicada pra ele. Depois da derrota em casa pro Volta Redonda na primeira rodada, o time foi pro embate fora de casa, lá em Minas Gerais, diante do fortíssimo Atlético. Favorito no confronto, que fez valer o mando do campo e venceu com facilidade, por 3-1. Foi uma noite difícil mesmo, pessoal, para os torcedores do Leão Azul. Os torcedores se reuniram nas casas, nos bares, nos clubes e fizeram aquela energia positiva para acompanhar de longe o time do coração. Porém, viram o Remo sem vontade e com uma partida muito apática. O time praticamente já entrou derrotado. Cícero, o Tilon, que é o nosso jornalista que acompanha o Remo, lá de Belém do Pará, ele comentou sobre essa segunda derrota do Leão Azul na Terceirona. É uma tristeza, né? Mas vamos ouvir ele. Fala, Tilon! 2 jogos, 2 derrotas e a lanterna da Série C já é do clube do Remo. O Leão Azul Paraense tem o pior desempenho dentre os 20 times da Terceirona de 2024. No próximo domingo, o Remo faz mais um jogo fora de casa, dessa vez contra o Botafogo, em João Pessoa. O time que o técnico Gustavo Morínigo deve mandar a campo contra o Belo não deve ser muito diferente daquele que perdeu para a Volta Redonda e Atlético. A novidade pode ser a estreia do centroavante Matheus Lucas, jogador que foi contratado na semana passada e ficou em Belém fazendo reforço muscular. Mas o que mais a torcida do Remo quer ver em campo, além de uma mudança de atitude, é mais foco e raça por parte dos jogadores. Mas olha, meus irmãozinhos, a postura do Remo realmente precisa mudar. O técnico Gustavo Morínigo pede calma e confiança pra torcida, mas como é que a torcida vai dar com tantas derrotas seguidas? Ele disse que o time vai encarar o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba como se fosse uma final. O problema, Belezão, é que é complicado pedir a confiança de uma torcida que viu o time jogar sem vontade, perdendo as 2 partidas desde o início da Terceirona. E sem saber o que é vitória a 6 jogos. Tá muito complicado. Realmente, meus amigos, a situação vai se agravando para o próximo confronto. O Remo não está muito bem. O Tilon também bateu um papo com o atacante Silas. Vamos ouvir. Sai semana, entra semana, o clube do Remo sempre volta aos treinamentos em pressão. Foi assim agora, depois de 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, a Azulina se reapresentou e mais uma vez sob cobrança. Só que dessa vez a cobrança foi mais direta. A diretoria se reuniu com jogadores e comissão técnica para exigir melhores resultados, mais empenho, mais foco nas próximas rodadas que estão por vir. Autor do gol do Remo na derrota de 3-1 para o Atlético, o Meia Silas falou sobre esse encontro que achou benéfico. Acho que foi boa essa cobrança e realmente é o momento de melhorar. O apoio da torcida é crucial nesse momento. Não tem jeito. A paciência do torcedor já tá curta demais. O clima no clube do Remo não é dos melhores. Vale lembrar que o time veio no começo de temporada frustrante, com desclassificações da Copa do Brasil na Copa Verde, perdeu o estadual para o maior rival, o Paysandu, 2 derrotas seguidas no início da Série C. Olha, não tem jeito. A torcida, a diretoria, vai todo mundo ficar contra o técnico. É muita coisa ruim, uma atrás da outra. Botafogo da Paraíba e Remo. Vai ser um confronto carregado de emoções pela 3ª rodada da nossa querida Terceirona. A partida entre o Belo e o Leão Azul vai acontecer no domingo, dia 5 de maio, lá no Almeidão, em João Pessoa. A previsão é que a bola role para Botafogo da Paraíba e Remo às 16h30. Partida complicadíssima para o Remo, que segundo seu treinador, vai ser uma partida muito difícil, esse confronto contra o Belo, que ainda não perdeu na Terceirona. Mas a nossa jornalista Ercília Bezerra, que segue o Belo de perto, vai nos contar agora um pouco como chega o Belo para o próximo jogo. A
Após empatar em 1-1 contra o Caxias no seu primeiro jogo em casa, o Botafogo se reapresentou na tarde da terça-feira para dar continuidade aos trabalhos para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Esse empate contra o Caxias em 1-1 deixou um gostinho amargo, né? Os jogadores sentiram, e foi um empate com gosto de derrota, porque por estarem em casa, por ser a estreia, né, oficial de Pisa, comandando em campo os jogadores, ficou com aquele gostinho de derrota mesmo. Então o meia Varley Júnior, inclusive em declaração, destacou a importância de fazer valer o fator jogar em casa para que o Almedão se transforme numa fortaleza para o time. O time precisa estar centrado e fazer valer o fator de jogar em casa, junto à sua torcida. O Botafogo retornou aos trabalhos e o foco principal é esse, é vencer em casa, somar mais 3 pontos para poder ficar um pouco mais tranquilo aí. O Botafogo que com esse empate soma 4 pontos e ocupa a 6ª colocação. Então tá ali ainda no G8. O próximo jogo vai ser em casa novamente contra o Remo no domingo, às 4h30 da tarde no estádio Almedão. Não tem jeito não, a batata tá quente pro lado do Remo. E o Botafogo não tem nada a ver com isso. O time que ainda não perdeu na Série C esse ano. Fez o primeiro jogo diante da sua torcida lá na segunda rodada da Terceirona e apenas empatou com o Caxias. A equipe vai fazer o segundo jogo seguido na sua casa e com certeza vai com tudo pela vitória diante da sua torcida. Já o Remo tem a missão de encerrar de vez a sequência de derrotas. O Tilon, que é o nosso jornalista que acompanha o Remo lá de Belém do Pará, também comentou sobre esse próximo jogo e a gente precisa ouvir ele sobre essa esperança numa vitória do Remo. Fala, Tilon! A maré não está nada boa para o clube do Remo. Foram 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. O time ocupa a lanterna da Série C e ainda teve patrocínios bloqueados recentemente pela Justiça. Pela frente, mais um jogo difícil fora de casa. Domingo o Leão Azul vai a João Pessoa encarar o Botafogo e os 2 times lutam pela recuperação. Para essa terceira rodada, o técnico Gustavo Moringo terá à disposição 3 jogadores para fazer suas estreias. O lateral esquerdo Helder Santos, o volante Adson e o centroavante Matheus Lucas, todos contratados recentemente e já regularizados. Em contrapartida, ele não poderá contar com o meio Marco Antônio, que foi expulso contra o Atlético e vai cumprir suspensão automática. O fantasma da péssima campanha do ano passado já ronda o Baianão e assusta todos. De um lado, o Belo, que não perdeu nas 2 primeiras rodadas da Terceirona, e do outro, o Remo, que perdeu nas 2. O Belo quer a vitória jogando em casa e aos olhos da sua torcida, enquanto o Remo vai em busca da sua primeira vitória depois da sequência de 6 jogos sem saber o que é vencer. Chega a ser inacreditável. Esse confronto tem tudo para ser um jogo carregado e muito cheio de emoções, hein? Quem será que vai sair dessa aí vitorioso e com o espírito renovado? Que beleza, gente! A bola vai rolar para Botafogo da Paraíba e Remo, lá no Almeidão, em João Pessoa, no domingo, dia 5 de maio, às 16h30. É um jogo válido pela terceira rodada da nossa querida Terceirona, que vai pegar fogo. Meus irmãozinhos, lá no nosso site, terceirona.com, você vai encontrar tudo, todas as notícias do seu time do coração nessa disputa da Série C de 2024. Beleza, gente! Vamos nessa, meus irmãozinhos! Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato. Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho só para refrescar a memória dos jogos da segunda rodada da Terceirona. Muita coisa bacana aconteceu e eu queria contar, para quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nilzinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1. Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, o amar tristeza que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira.
Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Ah, teve esse jogaço também, hein, João? Ó, entre São Bernardo e Tombense foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vale olhar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual no time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Foi um massacre. Massacre. Dias depois do clube se tornar SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão. Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com 1 pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulino de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta. E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. É, gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, é bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico. E foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né? Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols que tá o São João del Rei ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? É, gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? É, e o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no sul. É, lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Para completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele. É, belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube está refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado. Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time da Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo.
Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os dois elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, Belezão, acho que os dois times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli. Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão de João Pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo, não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova nesse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada. No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses dois times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase. A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento até agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, belezão? João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória e começa a perder demais. Não tem jeito, vai mudar. É um campeonato mais importante desses times na Série C, né? É um brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que o fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, João? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador.
É mais fácil demitir o treinador do que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza nos clubes, mandar jogadores acomodados, o pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco. É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na Terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente. O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderia tranquilamente disputar a Série A do brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados. Gente, o Atlético é líder e o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação, o mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses 2 times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco, depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar, tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses 2 times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, belezão, do Volta Redonda, né? Que tem 100% de aproveitamento. Mas os 2 times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né? E o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar pro nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol. Vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas. O cara tá calibradíssimo. Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi para o Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou para o Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto pra Série B.
O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só pra ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão? Valeu, Cícero, valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa. Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no Terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.